A voz é extremamente importante, é através dela que nos comunicamos, que expressamos os nossos sentimentos e muitas pessoas também usam como ferramenta de trabalho. Mas existem cuidados específicos que a gente precisa ter com esse instrumento incrível que o ser humano traz, que é a voz. Por isso, a nossa conversa hoje é com a fonoaudióloga que está aqui ao meu lado, ela que é especialista no assunto e vai trazer esclarecimentos necessários para a gente nessa manhã, que é a Virgínia Amaral. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente sabe que o mundo moderno, apesar das redes sociais e tudo que existe, e a comunicação ter ganhado toda essa amplitude, eu consigo falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, enfim. Mas a voz, ela tem o seu papel indispensável na existência humana. E é algo que muitas vezes a gente negligencia. Né? Usa. Existem as profissões em que a voz é mais usada, como no caso professores palestrantes que passam horas falando. No meu caso, que sou apresentadora, atriz, eu tenho uma voz para fazer a Piauilina, eu tenho uma voz para fazer a Maria do Rosário, eu tenho uma voz para fazer a Dona Remédios. E aí, doutora, como é que ficam os cuidados? O que é que a gente pode falar para dar o start nessa conversa, para entender como funciona esse aparelho que a gente tem para falar? Qual é o passo para iniciar esse cuidado? Bom, primeiro a gente tem que identificar. O que seria identificar? Se conhecer o seu corpo, o seu organismo. Saber quando você está normal, quando está tudo bem, quando a voz está completamente perfeita e quando existe alguma alteração. Porque quando existe alguma alteração, é necessário eu entender o que está acontecendo. Minha voz está falhando, minha voz está ficando rouca facilmente. O que está acontecendo com essa minha voz? A partir daí, eu consigo entender o que está acontecendo, porque eu preciso buscar para conseguir tratar. Mas é necessário, de qualquer forma, cuidar dela todos os dias, diariamente, para que a gente evite esses momentos, para que a gente evite chegar ao passo de tratamentos. Alterações climáticas. A gente mora hoje na região Nordeste, que é uma região seca. Elas podem trazer consequências para o bom funcionamento do aparelho vocal? Com certeza. Muitas consequências. Quando chega nesse período que é mais quente, o qual aqui a gente chama de BR ou BRO, é um período que, além do calor excessivo, nós estamos sempre diante de ar-condicionados, de ventiladores. Por conta disso, a gente tem um ressecamento dessa mucosa laríngea. E esse ressecamento também nos atrapalha bastante, principalmente se eu estou constantemente falando, usando a voz de forma profissional ou não. Então, é necessário, nesse período, aumentar a hidratação. Ah, Virgínia, mas eu não estou sentindo sede constantemente. A água é importante você ingerir, independente de você estar sentindo sede ou não, principalmente nesse período. Além de outras formas de hidratação que a gente também pode conciliar nesse período onde temos um calor excessivo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela tem um filho e ela percebeu que ele estava sempre trazendo uma rouquidão. E aí, é claro que ela procurou um profissional e identificou um calo na corda vocal. E a gente já imagina, quando se fala de calo, naquele nódulo enorme, grande, como fosse um calo no pé. Eu queria que você explicasse para a gente como é que pode acontecer esse calo vocal. O uso em excesso da voz pode provocar isso e como ele é? Bom, na verdade, ele é realmente provocado por conta do uso excessivo, do mau uso e do abuso vocal. O nome correto é nódulos vocais. Calo é o nome popular. Por quê? Porque eles acharam que parecia um calo que formava dos dois lados por conta desse atrito. Mas, quando eu penso que, quando eu não uso a voz de forma correta, quando eu abuso da voz, eu falo demais, sem cuidar dela, sem hidratar, eu falo alto demais, eu grito demais, então, claro que eu posso gerar uma lesão. E essa é a lesão que é mais comum surgir, principalmente nas mulheres. Então, quando a gente identifica, é necessário fazer o tratamento para que eu possa
fazer a retirada desse nódulo e, dessa forma, voltar a ter minha voz saudável. E aí, esse tratamento, a voz dando tilt aqui ao vivo, olha bem que a doutora já está aqui, desde sempre que eu não estou querendo acertar as palavras. Entre o tratamento, doutora, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre isso. O tratamento, quando você tem essa dificuldade, como é que ele acontece? É medicamentoso, é terapêutico, é terapia, como que faz? Primeiro, a gente tem que saber a causa dos nódulos, mas eu, particularmente, trabalho com vários recursos terapêuticos para me ajudar na remoção desses nódulos. Então, eu trabalho com a hipertermoterapia, eu trabalho com laser terapia, assim como outras questões, bandagem, eletroestimulação, tudo isso ajuda. Mas eu tenho que pensar dentro da fonoaudiologia, o uso de todos esses recursos. Então, eu trabalho esses recursos dentro do meu raciocínio clínico fonoaudiológico. E, claro que se a pessoa desenvolveu por conta de uma laringite, por conta de refluxo, eu vou ter que entrar com a parte medicamentosa. E aí é solicitado e acompanhado pelo médico, pelo otorrino. Uhum. A questão cirúrgica, raramente o nódulo ele ocorre a parte cirúrgica, ele é retirado de forma cirúrgica. Geralmente é mesmo com terapia, com os cuidados que são feitos em casa e algumas medicações quando solicitadas pelo médico. Esse trabalho em conjunto, simultâneo, é que a gente consegue ter o sucesso da terapia. Doutora Virgínia, para encerrar nossa conversa, eu queria que você falasse a respeito dos profissionais que usam a voz. Hoje a gente tem aí os palestrantes, né, que passam 8, 9 horas conversando de maneira intensa o dia inteiro, dando ali a sua palestra, os professores, enfim. O que é que você pode deixar de dica? Eu sei que você é especializada nessa área, você trabalha atendendo esses profissionais da música, do canto, né, esses profissionais que trabalham com comunicação. E eu queria esse seu olho cirúrgico para dar uma dica especial para quem trabalha nessa área. Bom, se você trabalha utilizando a voz de forma profissional e de forma contínua e constante, é necessário cuidar dela todos os dias. Por quê? Porque um cuidado que você tem um dia e 10 não vai resolver seu problema. É necessário você ter um olhar de que a minha voz é meu instrumento de trabalho, eu preciso cuidar dela todos os dias. No caso de professores que estão 40 horas dentro de sala de aula, que muitas vezes fazem mais de uma rotina, trabalham de manhã, de tarde, de noite, em diferentes locais, palestrantes que fazem essas imersões, que muitas vezes começam 9 da manhã, termina já à noite, chegando em alguns momentos até chegar à madrugada, mais de 10 horas seguidas falando. Então, são profissionais que fazem o quê? Uma maratona vocal. É como se você fosse correr, fazer uma maratona de corrida, e eu preciso preparar o meu corpo para aquilo. Ninguém faz uma maratona de corrida simplesmente, hoje eu vou correr uma maratona. Não, você vem meses se preparando para aquilo. A voz funciona da mesma forma. Eu preciso pensar que é músculo e que eu preciso preparar ele. Se eu preparar ele, vai dar certo. Se eu não preparar, eu corro risco de lesão. Muito obrigada, doutora Virgínia, por tantos esclarecimentos. Para você que está assistindo, já pode seguir a doutora Virgínia aqui no Instagram dela, que já está na tela. Agradecer você por estar aqui. Espero encontrá-la mais vezes. Obrigada a todos vocês. Estou à disposição. E esse foi o nosso Canal Saúde. Eu sei que